Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vão vocês? Tudo bem? Olha nós aqui de novo, eu e minha irmã. Bom dia para todos. Para nós continuar a nossa jornada a jornada da nossa vida, né? A história da nossa vida. E quando nós chegamos no interior, foi onde nós paramos no outro vídeo passado, né? Nós chegamos lá, nós já contamos aqui, que era muito triste, queríamos voltar para casa, mas não tínhamos mais para onde voltar, né? E aí, pessoal, continuamos dali para frente. E, gente, era muito triste, muito triste. Eu, por muito tempo, eu pensei em sair de lá. O meu maior desejo, eu sonhava noite e dia em sair daquele lugar. Eu não queria continuar ali. E aí nós fomos eu estava um ano, acho que foi um ano, né, que eu passei lá, que a minha tia foi me buscar para mim ir para Manaus. Foi morar com essa mesma tia que buscou nós de Belém para morar lá, ela foi me buscar para morar com ela um tempo em Manaus. E quando eu fui, a minha irmãzinha era pequena, eu lembro até hoje. Ela só dormia comigo, né, a Edivana, que eu chamava de Preta, porque ela era bem moreninha, e sempre chamei ela assim, a Preta. E ela só dormia comigo, só dormia comigo. No dia da viagem, eu lembro que era de madrugada, nós saímos, eu saí bem devagarinho da rede, a gente dormia na rede, né? E fui embora. E ela ficou dormindo, eu não sei o que aconteceu. Tu lembra o que aconteceu depois? Não, que eu fui embora? Ela chorou muito. Ela chorava muito por ti. Pois é, né? E aí durante eu fui morar esse tempo em Manaus e a minha irmã ficou lá sozinha. E nesse tempo aconteceu muitas coisas, né? Nesse ano que eu fui embora para Manaus, tu lembra de alguma coisa? Do que acontecia? Nada, mas a gente ia para o centro trabalhar, para terra firme, fazer farinha, arrancar mandioca na roça, eu chorava para não querer ir. Porque a minha mão no ralo, quando estava ralando, tenho marcas pelas minhas mãos de golpes, que aí a mandioca ficava só sangue. De tanto ter que ralar as mandiocas miúdas, que minha avó ficava com as graúdas e dava as menores pra gente. Era. E aí as menores, elas quebram muito. E aí cortava muito a minha mão. E ela só fazia rir da nossa aventura, porque a gente não era acostumado para mexer farinha. Rir e maltratar a gente, né? Porque ela maltratava muita gente. Para mexer a farinha no forno, me queimava, porque era com cuiapéu, naquele tempo não existia negócio de remo. Era com cuiapéu e rodo. E aí a cuiapéu escorregava tudo da minha mão e dava a mão no fundo do forno, que chegava e ficava vermelho, saindo a pele. E lá, aí eu passei um ano, né, fora. E depois eu também vou contar para vocês o que eu passei nesse ano lá na cidade, na capital, né? E aí eu voltei lá pro interior. Eu voltei para continuar, porque não podia ficar na cidade, que a minha tia não queria se responsabilizar por mim, né? E eu voltei para lá. Nossa, quando eu voltei, eu lembro até hoje. Tava chovendo, tinha acabado de chover e lá era assim. Nesse lugar que nós ficamos, ele enche e seca, né? Passa 6 meses enchendo, digamos assim, e 6 meses secando, né? É o tempo todo assim. E lá na nossa avó, como era muito longe da comunidade, que a gente chama de comunidade, né? Que eu já falei para vocês, a comunidade lá é onde tem a padroeira, né? Onde tem a igreja. Então, aquela fica a comunidade, digamos, Santo Antônio, Santa Maria, São Sebastião, é assim, fica o nome da cidade. Então nós morávamos na comunidade do Urucuri, que o nome do santo de lá era Divino Espírito Santo. E aí, gente, era muito, a gente esperava o domingo, né? Feliz. Nossa, a gente ficava morrendo de vontade que chegasse o domingo pra gente, porque o único lazer que nós tínhamos era ir para a comunidade no domingo, que a vovó deixava. E quando ela deixava, né? E nem sempre ela deixava, que ela castigava a gente também, a gente não ia às vezes. E também a gente na época da seca,
ficava muito longe, a gente ia até a pé para lá, né? Ia de pé por terra, e pelos buracos que o gado fazia a caminhada deles, e quando chovia enchia de lama, a gente ia pelo meio da canela de lama, mas era a nossa diversão, né? A gente, nossa, adorava, porque era o lazer que nós tínhamos. E às vezes as meninas lá da comunidade, ela colocavam naquela época, era aqueles gravador grande, né? Aqueles rádio. Colocava para tocar, a gente dançava lá, mas a vovó não podia saber. Se ela soubesse, era briga na certa quando a gente voltasse para casa. Era muito triste, né? E todo mundo lá da comunidade sabia o que a vovó fazia com a gente, né? Era impressionante, sim, né? Aí, um dia aconteceu uma coisa com ela, que ela vai contar para vocês, né? Que ela teve que sair de casa porque... Conta, essa história é tua. Do vovô? É. É, porque a gente foi para a comunidade, aí apareceu lá 2 rapazes cumprimentando, né? Já estava na adolescência. Eu tinha mais ou menos 13 anos, aí eles cumprimentando e falou: oi Ana, quer se aparece? Aí dá um beijinho assim de lado, né? E aí eu tinha uma prima que ela é muito, muito, muito invejosa, não sei o que ela tinha. Mas aí ela correu na nossa frente para voltar para casa, né? Essa prima, pessoal, quando nós fomos morar lá no interior, lá na casa da vovó, ela já estava lá. E a minha avó criou ela desde criança, desde que ela nasceu, né? 4 meses. Com 4 meses de vida, a minha avó pegou ela para criar, que ela é filha de uma outra tia nossa. E essa menina, quando nós chegamos, ela se tornou a princesa e nós as gatas borralheiras, né? Digamos assim. Uhum. Daí. Aí ela... Voltamos para casa, eu, minha tia e aí ela saiu correndo na frente para fazer pro Chico. Chegou lá, ficou contando para a vovó coisas que não era verdade, né? Quando eu cheguei com a minha tia lá, e aí a minha avó já me encontrou com aquela cara e muita brutidade, muita coisa ruim que ela falou para mim. Chamou que eu estava sendo tiragosto de homens lá na comunidade. Eu disse, como sendo tiradora de gosto, que eu nem estava, eu estava sentadinha lá na mesa, né, nas cadeiras. Só porque o rapaz falou. Me cumprimentou, 2 rapazes lá, conhecidos da gente, me cumprimentou, ela já foi dizer que a gente estava se beijando, olha. Tanta mentira. Ele chegou lá, a avó me encheu muito a cabeça do meu avô, e o meu avô, assim, já muito chateado, não sei o que deu nele, mas depois ele disse que foi tudo por causa da minha avó e que ela encheu muito a cabeça dele e ficou muito com raiva, mas que ele não ia fazer isso. Mas eu sei que ele pegou a espingarda para sair atrás de mim. Eu só fiz varar por baixo do arame e corri lá para a comunidade, no escuro, na lama, com o pé no espinho, passei muito mal. Cheguei lá toda molhada. Já pensou? Porque o vovô, ele prometeu uma vez, lembra, como se fosse hoje. Um dia que alguém fugisse de lá, ele falou um palavrão lá, né? Uhum. Ele ia dar um tiro no meio das costas. Ele falava pra gente, né? E ele tinha uma espingarda que ele caçava. Como ele matava animal, claro que ele podia matar a gente também, né? Uhum. Né? A gente não tinha nem como saber isso, né? Eu sei que eu dormi lá na casa dessa família, eles me acolheram muito bem. Me deram roupa seca para vestir, me deram janta. E aí no outro dia eu fugi de lá, cedinho da manhã, e fui embora de novo para lá. Voltou para casa. Foi ouvir o que estavam falando de mim lá no mato. Mas dava para a cozinha da minha avó e eu ouvia o que ela estava falando de mim. Ela mandou meu irmão e meu tio me procurar lá na comunidade. Mandou o meu irmão na casa desse senhor que eu tinha ido direto, e mandou o meu tio na casa de um outro senhor, que é para poder ver onde eu estava. Que não era tão grande assim, não podia se esconder tão longe. E aí eles foram. Quando eles chegaram, eu vi que ninguém encontrou, só chegou o meu irmão. Disse que não tinha me encontrado não. Por onde ele foi, ninguém sabia de mim. E ele sabia que eu tinha dormido lá. E aí eu voltei, eu estava lá só ouvindo. Depois disso que eu vi
Eu acho que a água que meu tio não ia vir naquela hora, pelaquele mesmo caminho. Eu saí desviando o caminho, aí atravessei lá na casa de um senhor que tinha, foi para o outro lado e foi para a casa de um senhor. Lá, quando eu estava lá, acho que era meio-dia, 1 hora mais ou menos. Eu estava com muito frio, toda molhada, né? Aí eles me deram roupa de novo e já ia almoçar. Já era outro dia isso? Já era outro dia. Já ia almoçar na casa desse senhor e estava conversando que ia, se eu quisesse, ele podia denunciar meu avô, que isso não se faz. Mesmo que fosse por brincadeira, ele não devia pegar a espingarda para fazer medo para mim. Uhum. Eu ter saído daquele jeito, correndo, saindo por baixo do arame, lá da casa da minha avó, da cerca que era de arame. Eu me abaixei, me sujei tudo de lama, mas eu saí correndo. Como estava escuro, ele não sabia para onde eu tinha ido, se era para a direita, para a esquerda, para frente, ou sei lá. E aí ele, não sei se ele voltou, se ele ficou me esperando mais um pouco lá. E aí eu continuei a viagem e fui embora para a comunidade, como eu já disse, dormi na casa daquele senhor lá. Aí no outro dia, quando eu estava, já ia almoçar, estava almoçando, eu acho, na casa desse senhor aí que eu fui, né? Aí quando eu estava conversando lá com eles, queriam denunciar meu avô, entregar nós para umas pessoas que quisessem cuidar da gente direito, porque eles sabiam que a gente passava lá. A gente passava muito mal, ele era muito grosseiro. Os nossos avós, o vovô era e a muito vovó, grosseiro, era muito ruim, na verdade, ruim mesmo. Nesse instante que eu estava já almoçando lá na casa do senhor, aí o meu tio chegou lá. Aí conversou lá com esse senhor e falou que não ia mais acontecer, que meu avô tinha se arrependido, que não era de verdade. Se ele pegou as espingardas, ele não ia me atirar. Eu que ia confiar, né? Que eu não sabia, eu tinha mais ou menos 13 anos, só fiquei com muito medo. E aí meu tio insistiu para mim isso, aí o senhor não queria dizer, você só vai se quiser. Aí ele insistiu, não, porque tu não tem nem roupa de vestir, tá tudo molhado, não sei o quê, pode deixar comigo, papai não vai mais brigar contigo, nem a mamãe. Aí eu voltei para lá. Nessa época, gente, que aconteceu isso, eu não estava, eu acho que deve ser na época que eu estava para Manaus, né? Que eu tinha ido com a minha tia viajar, talvez. Eu não sei, porque depois que eu voltei para lá, a vovó não deixava, né, nós dois ficar juntos o tempo todo, né? Não. Ela sempre arranjava um jeito de a gente se separar, assim. E aí ela me mandou para casa do outro filho dela, que lá ele nasceu na casa desse meu tio. Eu tinha que ir para lá para ajudar minha tia a cuidar das crianças. E lá eu passei 2 anos, né? Mais ou menos isso, né? Pois é. E aí, nesse tempo que eu voltei, quando eu voltei, ele já tinha arranjado casamento para ela, já. 16 anos, né? Uhum. 16 anos, já tinha arranjado casamento para ela. Eu sei que foi uma confusão, porque primeiro a vovó, ela que quis arranjar, depois ela já não queria mais que ela casasse, depois ela casou, a vovó não queria deixar ela embora com o marido dela. Eu tinha que ficar em casa para ajeitar a roupa dos meus irmãos. Estava tudo rasgado, eu tinha que consertar. Eu só ia depois de 1 mês ou 2, quando ela quisesse. A minha avó, ao mesmo tempo que ela era humilde, mas ela era muito bruta e ela fazia muitas coisas antigos, né? Pessoas antigas eram mais, tinha até gente mais pior que ela. Por isso. Que ela contava que a avó dela era muito pior do que ela. Era. O meu avô contou uma vez que quando o pai dele, foi o pai dele que maltratava muito os cachorros, né? Sim. Ele maltratava, ele batia nos cachorros. E aí, antes de ele morrer, ele via o cachorro abanando lá o rabo lá e ele mandava enxotar o cachorro, que ele morreu cego, eu acho, né? Que ele não enxergava mais. E aí diz que ele mandava enxotar o cachorro, que ele estava ali perturbando ele. Eu acho que era a alma dos cachorros, né? Que estavam lá perturbando. Pois é, gente. E aí, quando a gente ia pra festa, quando tinha uma festa, nossa, eu era uma pessoa que eu ficava muito alegre, né? Nossa alegria era quando ia ter alguma festa, mas era assim. A gente ficava alegre para ir para a festa. Tem um cabelo aqui, não.
a gente ficava alegre para ir para a festa. Nossa, era aquela euforia toda. E quando a gente chegava na festa, quando dava assim, tipo, umas 10 horas da noite, que o pessoal dançando, gente, me dava uma vontade de chorar, uma saudade da minha rede. Mas era uma saudade. Eu me arrependia e eu falava assim, não vou mais, nunca mais eu vou pra festa. Mas mal tinha outra festa, já estava danada para ir de novo. Era só para dançar mesmo ali, né? Nós ainda éramos todos adolescentes, praticamente a gente não tinha maldade da vida, né? Pois é, gente, então é assim, a nossa vida foi de muita... Não foi, nessa época, nós podemos dizer, né, que não foi uma vida feliz, né? Não era. A gente, nós, eu e ela, a gente tinha que trabalhar uma vez, a vovó jogou na minha cara, pelo menos. Ela falou que a gente tinha que trabalhar, não sei se ela falou alguma vez pra ti, para pagar a criação que a nossa mãe não pagou para ela. Agora veja, né, o que culpa nós tínhamos de a minha mãe ter nascido, que era filha dela. Então, a minha mãe fugiu de lá, na verdade, ela foi embora com o pessoal quando ela tinha 15 anos, né? A nossa mãe já tinha saído de lá. Então, a minha avó, tipo, não perdoava a coisa de ela não ter voltado, né? Ela não perdoava a nossa mãe, eu acho, não sei. Eu sei que aí, gente, teve uma passagem que, como nós estávamos estudando lá nessa comunidade que nós fomos morar, só tinha até a 4ª série, né? Então, a gente só tinha direito de estudar até a 4ª série. Quando a gente falava em, eu quero estudar, quero ir para a cidade para estudar, porque todas as filhas da minha avó, que ainda eram solteiras, estavam tudo para a cidade estudando. E nós, que éramos netos, filho da filha dela, a gente não tinha direito de estudar, porque nós só podíamos estudar até a 4ª série, e a vovó falava assim, para o que mais? Para que vocês querem? Ela falava desse jeito, para o quê? Para que mais vocês querem estudar? Já sabe ler, escrever, para que mais, né? Ela não deixava a gente. E aí, como nós estávamos estudando, né? Quando foi um dia, só ficou nós 5, que eu lembro, foi nós 3, eu, ela, minha irmã e a minha prima, que era a prima fofoqueira, e mais a minha tia também, que que era também não era muito bem das ideias, né? Eu sei que éramos 5, eu lembro. Eu, a Ana, a Zuca, a Tânia e a Preta. E éramos nós 5. E aí, gente, quando foi um dia a vovó eles tinham ido para o centro trabalhar. Que, né, depois nós vamos contar para vocês no próximo vídeo como que era o trabalho na roça, a dificuldade que era. E aí, né, a minha avó eles estavam tudo para a roça, lá para o centro, que o centro de trabalho na farinha não era lá na mesma região que a gente morava, né? Era um dia viajando no remo. A gente tinha que, naquela época a gente não tinha um barco, não tinha um motor, nada, era só no remo, né? Na canoa, né? De canoa. Aí quando foi uma noite que nós estávamos lá sozinhos em casa, e lá tem muitas lendas de que apareciam as coisas, né? Aparecia assombração, essas coisas. Quando foi um dia, nós estávamos... A gente tinha que fechar as portas cedo, que era para não entrar bicho, dava muito bicho, muito carapanã, muito mosquito de noite. E aí nós tivemos que, a gente fechava tipo 4h30, 5 horas já estava fechando, né? As portas. Sim. E aí nesse dia me lembro benzinho, tava eu e essa minha tia, que não era muito bem das ideias, imagina. Aí a gente fechando, aí ela me falou que ela ouviu como se alguém tivesse consertado a garganta, tipo assim, uma coisa assim, né? E aí ela olhou, ela disse, deve ser alguém que vai passando, mas olhando não tinha ninguém. Tu lembra desse episódio? Eu lembro que contaram, eu nem estava lá. Tu estava lá, sim. Mas lá na hora que aconteceu não, isso? Não, pois essa noite. Lá na noite, casa eu estava. Pois é, ela não estava nessa hora lá na janela. Mas na casa a gente estava, era só mulher, né? Eu vou contar como eu lembro. Não sei se é o mesmo jeito que ela lembra. Porque a gente tem essa ideia meio falhada.
Então, tanto tempo, né? Que é muito tempo, é. Aí ela... Aí jantamos, porque lá era assim, gente. A gente tinha que jantar cedo, que era pra escurecer tudo, e a gente morria de medo de ficar lá fora, né? Que parecia que já ia aparecer bicho, assim, de todo lado. E a gente entrava pra casa e se trancava. Só que era muito inseguro, gente. A nossa casa lá, como nós já dissemos pra vocês, as paredes eram de barro e as portas e a janela era tudo de palha. Veja a sua segurança. Era um pedaço de pau, assim, que colocava numa tranca na porta, tipo aqui, para atravessar, assim, a porta, né? Era uma tranca, que eles falavam. E aí nós estávamos aproveitando para conversar, porque quando a vovó estava lá, a gente não podia conversar, né? Todos nós, assim. E a gente estava rindo, conversando, cada um na sua rede, né? E quando nós vimos aquele barulho, né? Barulho na porta, como se tivesse batido assim na porta. Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma pequena, único móvel que a vovó tinha, era uma estante na sala. Lembra da estante aí? Tem até hoje. Tem? Será? Não. Não, já quebrou. Tem outra. Aí é como se alguém tivesse... não foi nessa hora. Que como se tivesse pego o pente e jogado em cima assim, né? Mas não foi ainda nessa hora. Aí a minha irmã, a rede da minha irmã estava no lugar da rede da vovó, né? E tinha muitas frestas assim e tava luar. Tava claro da lua, e entrava assim algumas luzes, né, do luar dentro de casa. Aí ela parece assim, aí nós ficamos calados em silêncio, aquele medo tomou conta de todos nós lá, que todo mundo ouviu o barulho, né? Aí tu viu, né? Bem perto da tua rede, como que foi? Tu viu? Lembra? Ela falou que bem do lado da rede dela é como se fosse um homem baixinho, bem cabeludo. Estava em pé. Agora, um cabelinho bem agarradinho. Enroladinho. Olhando pra gente. Meu Deus. Como se ele estivesse em pé do lado da rede dela. Quando ela se virou e viu. Né? Foi um susto muito grande. Que aí nós começamos a gritar, né? Tu quer saber que eu já tinha visto isso mesmo? Não lembrava. Mas aconteceu, né? Aconteceu lá em casa. Aí, no susto que ela gritou, todo mundo começou a gritar, nós começamos a gritar. Aí ele saiu, aí como se ele passasse lá na estante, pegasse o pente e jogasse em cima da mesa, assim, aquele barulho. E saiu, foi embora, né? Aí a minha tia acendeu, que a gente não tinha luz elétrica, ela era lamparina, né? Tipo um candeeiro, assim, que a gente coloca o querosene. Era lamparinazinha, tipo uma sainha, né? O negócio. E aí, gente, nossa, aí a minha tia acendeu, bora rezar, minha tia com medo, bora rezar, não sei o quê. Aí começamos a rezar. E aí aquele negócio sumiu. Quando foi no outro dia, né? Chovia e tava cheio de lama, né? Aí nós vimos um rastro saindo, tu viu? Lembra aquele rastro enorme assim? Parecia um pé grande, assim, era. Como se fosse um pé aberto com os dedos grandes assim, né? E o calcanhar mais pequeno. Era. Eu lembro disso aqui, era. Então era um bicho mesmo. Porque uma pessoa não tinha sei se, porque assim, a vovó dizer que era curupira, né? Depois nós contamos, a vovó falou que era curupira. Meu Deus. Não sei se era verdade. Porque lá era muito mato. Né? Muito mato e água. Não tinha ninguém, não tinha vizinho, não tinha ninguém ao redor. Se fosse uma pessoa que fosse fazer mal pra gente, ele tinha feito, né? Era só mulher que tinha lá. Mas era isso que a gente passava, a gente por lá. Não era fácil a nossa vida. Tantas coisas que aconteciam, né? Que a gente... Quando a vovó chegou, nós contamos para ela, foi que ela falou, né? Deve ser curupira, não sei o quê. E era assim. Então, pessoal, nós passamos... Assim, foram tantas coisas. Quando a gente ia para aula, a gente ia numa canoa bem pequenininha, né? E aqueles botos ficavam boiando, eu lembro dela, que ela tinha um medo de boto. Eu tenho. Aí a gente ia remando, os botos boiando, ela pegou o remo. Rema rápido! Dava muito medo. Tinha que boiar bem do lado assim, né? Boto. Vermelhos. Boto, jacaré, e lá tem muito jacaré até hoje, né? Tem muito jacaré, e o jacaré ele é perigoso, né? Pular na canoa e puxar a gente pra água.
são muito grandes. E nós éramos obrigados a ir, com chuva ou com sol, nós tínhamos que ir para aula, né? Que ficava longe. Pequeno, mas dentro, mas a outra, nossa prima, ela não podia ir, porque até o nosso professor falava assim, cadê fulana, não veio? Aí a gente falava, não, a vovó não deixou, porque... Por que não veio? Porque estava chovendo. Agora é de açúcar, vai derreter? Só nós que podíamos ir na chuva. Aí quando era no sol, a vovó não deixou porque estava muito sol. Agora é manteiga, ele falava. Picolé, vai Picolé, Então era assim, gente, nós fomos criados assim pela nossa avó com muita maldade, rigidez, né? É tudo muito rígido. Ela chegava, ela falava muitas coisas pra gente que até hoje, né, a gente vê, ouve, quer dizer, pensa naquelas palavras, e eram umas palavras muito ruins, uma palavra muito de maldade mesmo, uma palavra muito pesada, né, que ela falava pra gente. Pois é, pessoal, então hoje foi esse vídeo, né, esse foi o vídeo de hoje, para não ficar muito longo, nós vamos continuar contando nossa história daqui, eu espero que vocês vão lá, se inscrevam, assistam nossos vídeos, que nós temos muita história para contar, né, nós vamos fazer muitas aventuras por aí, nós estamos nos programando, pessoal, para viajar por aí, para passear, para fazer muitas aventuras para vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Se inscreva, deixe seu like. E... que aí a gente volta em breve. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.